Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e hoje dando continuidade ao programa anterior, onde falávamos das considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, que é a questão 59 do Livro dos Espíritos. Continuando essa questão, onde Kardec fala que das contradições que existem entre a Bíblia, mas que são coisas aparentes somente, não reais, porque depende muito da interpretação que é dada aos fatos que estão lá. E daí ele conclui se a Bíblia é um erro. Ele fala não, mas que foram os homens que se enganaram na sua interpretação, né? Então, porque a ciência já descobriu muitas coisas que não estão mais de acordo com o que está escrito lá. E continuando no texto, Kardec fala: a ciência, concordando com Moisés, coloca o homem em último na ordem da criação dos seres vivos. Mas Moisés coloca o dilúvio universal no ano de 1654, da formação do mundo, enquanto que a geologia nos mostra o grande cataclismo anterior à aparição do homem, visto que até essa época não se encontra nas camadas primitivas nenhum vestígio de sua presença, nem dos animais da mesma categoria, sob o ponto de vista físico. Então, vejam só, o que Kardec está falando aqui nesse texto. Que a ciência, concordando com Moisés, coloca o homem último na ordem da criação dos seres vivos. Isso aí tudo bem, né? Mas Moisés coloca esse dilúvio num ano da formação do mundo que a geologia nos mostra que esse grande cataclismo anterior à aparição do homem não se encontra nas camadas primitivas nenhum vestígio da sua presença. Então, a ciência fala que não acha nenhum vestígio da presença, nem dos animais da mesma categoria, sob o ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já levantaram dúvidas a esse sujeito. É possível, portanto, que, de um momento para o outro, encontre-se a prova material dessa anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que sobre esse ponto, assim como sobre outros, o texto bíblico é figurativo. É com esta noção que a gente tem que ler a Bíblia, sabendo que ali é um sentido figurado, que depende da nossa interpretação. Então, a ciência, ele está falando que de um momento para o outro vai comprovar essa prova material. E hoje em dia, porque isso foi no século XIX, e nós não podemos esquecer que nós estamos no século XXI. E que a ciência já fez várias comprovações a respeito dessa espécie humana, do surgimento, de como ela se desenvolveu. A questão que resta é saber se o cataclismo geológico é o mesmo que aquele de Noé. Existe um cataclismo geológico que a ciência comprova, mas vamos ver se é o mesmo que está falando. Ora, a duração necessária para a formação de camadas fósseis não permite que se confunda esse cataclismo geológico com esse que Noé estava falando, né? A partir do momento que vestígios da existência do homem antes da catástrofe foram encontrados, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem ou que a sua criação se perde no tempo. São coisas ainda que necessitam serem comprovadas, mas que não são como estão escritos no Velho Testamento. São coisas que
nós precisamos interpretar e saber que existe ali um sentido figurado, uma alegoria. Conte as evidências não há argumentos possíveis e será necessário aceitar o fato, como se aceita o movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Isso já foi comprovado cientificamente. Só tem que se aceitar. Não pode mais ficar ali, batendo naquela tecla antiga. Kardec continua. A existência do homem antes do dilúvio geológico é, na verdade, ainda hipotética, mas isto é o de menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo, e se 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra não data senão a partir de Noé, quer dizer, a partir de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no século XVIII, eles encontraram esse país bem povoado e muito avançado em termos de civilização. Será que daria tempo para esse avanço? A história mostra que nessa época as Índias e outros países eram igualmente florescentes, não considerando a cronologia de certos povos que remonta a uma época mais recuada ainda. Vocês estão vendo que existem essas discordâncias, mas de um ponto de vista que não se interpretou adequadamente o que está escrito na Bíblia. Teria sido necessário, portanto, que do século 24 ao 18, isto é, um espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um só homem pôde povoar todos os imensos países então conhecidos, supondo que os outros não o fossem, mas também que em curto intervalo a espécie humana elevou-se da ignorância absoluta no estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Antropologia nos prova que não é possível, em tão curto intervalo de tempo, elevar-se dessa ignorância absoluta para um desenvolvimento alto de intelectualidade. Então, são coisas que a gente precisa prestar mais atenção, né? E ficar atento a tudo isso. A diversidade das raças concorrem à sustentação dessa opinião. O clima e os hábitos produzem, sem dúvida, modificações no tipo físico, mas conhece até onde pode ir a influência dessas causas, e o exame fisiológico prova que há entre certas raças diferenças de constituição mais profundas que aquelas que o clima pode traduzir. O cruzamento de raças produz os tipos intermediários. Nós já estudamos isso, Kardec está apenas falando aquilo que nós já vimos nas lições anteriores. Ele tende a extinguir os traços extremos, mas não os produz. Não cria, senão variações. Os cruzamentos das raças vão criar apenas variações, né? Ora, para que haja cruzamento de raças, era necessário haver raças distintas. E como explicar a existência delas se partem de uma raça comum e, sobretudo, tão próxima? Não dá para entender. Como admitir que em alguns séculos certos descendentes de Noé se transformaram ao ponto de produzir a raça etíope, por exemplo, que é totalmente diferente das outras?
Tal metamorfose é tão admissível quanto a hipótese de uma raça comum entre lobo e ovelha, elefante e pulgão, pássaro e peixe. Não dá, em tão pouco tempo, né, ter essa metamorfose. Agora vem o que mais interessa para nós e tudo isso aí. Adicione-se uma vez mais que nada prevalece contra a evidência dos fatos. Não adianta querer dizer que está no livro sagrado e tem que ser daquele jeito e não observar os fatos. Estão comprovando outras verdades. Tudo se explica, ao contrário, admitindo-se a existência do homem antes da época que foi vulgarmente estabelecida. Aí dá para explicar a evolução, as transformações que aconteceram nas raças. A diversidade das raças. Adão, que vivia há 6.000 anos, como tendo povoado um país ainda inabitado. O dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, levando-se em conta, finalmente, a forma alegórica, característica do estilo oriental, que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Tem que se levar, então, em consideração. Vamos repetir, então, essa parte que é muito especial para o nosso entendimento. Tudo se explica admitindo-se a existência do homem antes da época que foi vulgarmente estabelecida. O que vai se explicar? A diversidade das raças. Deu tempo para tudo isso acontecer. Adão, que vivia 6.000 anos, como tendo povoado um país ainda inabitado, uma parte somente, não todo o planeta. O dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico. Em determinada região houve esse dilúvio, mas não se confunda com esse cataclismo geológico que a ciência já tem comprovação. Levando-se em conta, finalmente, a forma alegórica, característica do estilo oriental, que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Como nós já comentamos, os livros da Índia, os da China, todos têm características alegóricas que nós precisamos interpretar. É por isso que é prudente não tratar levianamente as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, dar um desmentido aos que as combatem. Kardec aqui está aproveitando defender a doutrina espírita, que está trazendo aí muita luz para as coisas que estavam encobertas. Então ele aproveita. É por isso que é prudente não tratar levianamente as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, dar um desmentido aos que as combatem. Tem muita gente que combate o espiritismo, falando que são invenções, são coisas que não se pode confiar, mas é prudente não tratar levianamente essas doutrinas. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, né, elas podem dar um desmentido àquelas ideias lá antigas que estão combatendo. Por que essas ideias estão combatendo? Porque não estão de acordo com aquilo que está lá ou com a interpretação que é dada. Nós temos que ver isso acontecendo.
as ideias religiosas, longe de perderem, ganham com a marcha da ciência. O que nós já falamos. Religião e ciência se unindo dá uma luz muito forte a todos os acontecimentos, a tudo que a gente estuda, a tudo que a gente procura conhecer. É o único meio de não mostrar um lado vulnerável ao ceticismo. É um único meio. Que as ideias religiosas estão ganhando com a marcha da ciência. Dia desses, lamentavelmente, a gente ouviu um sacerdote fazendo uma palestra exclusivamente para combater a doutrina espírita. Que ele não precisava perder o tempo dele fazendo isso, se ele estivesse falando de Jesus, falando da bondade, falando da caridade. Mas ele tirou um tempo de 1 hora para ficar combatendo a doutrina espírita. E combatia justamente pontos da doutrina espírita que deixam mais claro para nós a situação nossa da vida, da imortalidade da alma, da continuidade da vida. E ele falou uma coisa que é uma aberração, que a doutrina espírita ela facilita para as pessoas, ela deixa muito fácil para as pessoas que erram, porque ela fala que Deus dá novas oportunidades de reencarnação, e sendo que está comprovado pela doutrina que ele acredita, né? E que ele não abre os olhos para ver mais para frente, que errou, está perdido para sempre, está condenado ao fogo do inferno. Não existe nada que vá tirar essa pessoa. Gente, quando eu ouvi isso, falei, meu Deus do céu, ele poderia usar o tempo dele para falar tantas coisas boas, tantas coisas úteis, e ele se apega a um ponto para querer combater uma doutrina que ele talvez nem conheça direito, que se ele estudasse e se ele refletisse, ele ia ver que a razão ia comprovar para ele que isso aí é uma misericórdia de Deus para conosco. Então, é isso que Kardec está falando, que as ideias religiosas, longe de perderem, ganham com a marcha da ciência. Elas não vão perder, elas vão ganhar, porque as pessoas que querem seguir uma certa religião, elas querem o quê? Elas querem ser consoladas, elas querem ser aliviadas nas suas provações, nas suas expiações, mas elas serem condenadas para sempre a queimar num fogo eterno, isso aí é religião que consola? Então a gente precisa ter muito cuidado com tudo isso. E Kardec fala que quando as ideias religiosas estiverem para passo com a ciência, é o único meio de não mostrar um lado vulnerável ao ceticismo, porque muitas pessoas não acreditam em religião porque da maneira que a religião é para eles apresentada. É isso que acontece. Ela não acredita porque apresentam a eles uma religião de uma forma que a pessoa fala, isso aí não é possível. Eu não acredito nisso. Dada a interpretação feita aos textos bíblicos. Mas, continuando nestas considerações e concordâncias bíblicas que Kardec fez, nós vamos comentar, nós vamos ler o comentário de Miramês, que ele chamou O Dia da Criação, concernente a essa questão 59, que nós acabamos de estudar com Allan Kardec.
ele fala o seguinte: o dia certo da criação da terra e o momento em que surgiu o homem na face da mesma escapa qualquer inventiva que deseje oferecer os dados exatos para a curiosidade humana. Não adianta a gente ser curioso, a gente não vai conseguir saber exatamente. Alguns escritores modernos atiram críticas desrespeitosas ao velho livro iniciado pelo legislador hebreu, por esse dizer que a terra foi feita em 6 dias apenas. Esquece esses defensores da verdade que a própria verdade, se visitando a humanidade, veste a capa da relatividade, para não ser um veículo de perturbação. Muitos segredos existentes na Bíblia estão em forma de parábolas ou envolvidos na letra, para oferecer conforto às variadas classes de criaturas. Estão vendo como depende muito de interpretação? Encontramos esse processo de comunicação no próprio Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usou as parábolas para falar à multidão. Esse modo de falar, por vezes, atravessa séculos e mais séculos, conduzindo a mensagem para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, como ele mesmo se refere aos ansiosos da verdade. A própria ciência moderna nos dá uma visão da paciente mutação das coisas. Vejamos a transformação do carvão em diamante, feita pela natureza em milhões de anos. Nada é feito com violência. Observemos a petrificação de animais encontrados nas rochas e a própria pedra que já foi água em passado de difícil demarcação. Se o crítico de hoje se colocasse no lugar de Moisés, o que iria escrever sobre a criação? Talvez os mais endurecidos dissessem que não escreveriam nada, para não dizer da forma que foi dito. Por isso é que nenhum desses foi Moisés, porque era preciso iniciar do modo que o mundo espiritual achasse mais conveniente. O legislador foi um instrumento dos espíritos superiores. Deu início a uma grandiosa obra que persiste até nos dias em que vivemos, admirada e seguida, respeitada e comentada, vivida e interpretada à luz de todas as épocas. Foi necessário que se começasse desse jeito. Não teria outro meio. O fanatismo em torno da Bíblia é obra dos homens, que ainda não alcançaram o bom senso, pois ele existe em todas as religiões, se não na própria ciência ou filosofia. Compete a cada um de nós um estudo sério sobre a matéria e uma meditação respeitosa sobre os assuntos ventilados no livro sagrado, chegando à conclusão de que o bem feito por ele em todo o mundo ultrapassa as nossas esperanças em outras fontes. O próprio Jesus a chamou de lei, dizendo: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E o Novo Testamento sentiu-se seguro, ligado ao velho, como criança obediente ao Pai, para depois ajudá-lo no seu roteiro de novas eras. O mestre tinha grande zelo no cumprimento das Escrituras, pois foi ele mesmo, do mundo espiritual, quem enviou Moisés e os profetas, no anúncio de todas as verdades, do modo que elas foram pregadas, para depois consolidá-las com sua própria presença, que o mundo recebeu como um prêmio dos céus, para nunca mais se esquecer dessas bênçãos de Deus aos filhos da terra. Estão vendo Jesus como governador do planeta, governador espiritual do planeta, responsável. Ele mesmo enviou Moisés,
enviou os profetas, porque todas as coisas tinham que ser apresentadas de uma maneira coerente, de acordo com a época, de acordo com o entendimento dos povos. Depois ele mesmo vem, e às vezes as suas próprias palavras, para que a gente entenda. Até hoje nós estamos estudando o Evangelho, procurando decodificar muitas coisas que lá estão. O que Jesus falou por parábolas? Tem uma pergunta que foi feita aos espíritos assim: se Jesus já disse tudo, por que precisaram vir os espíritos para aclarar tudo aquilo que Jesus disse? E eles falaram porque Jesus falou numa época que era necessário falar daquela maneira, pelo entendimento das pessoas. Mas hoje, os espíritos, no século XIX, falaram: hoje nós estamos abrindo os olhos e os ouvidos das pessoas. Porque os espíritos não falaram de maneira alegórica. Então, a Bíblia, o livro sagrado, o Velho Testamento, tem muitas alegorias, tem muitas figurações, tem muita leitura figurada que era necessário. O Novo Testamento também, nas parábolas de Jesus, nós não conseguimos interpretar até hoje muitas parábolas, no seu sentido. Muitos historiadores, muitos teólogos, muitos estudiosos das religiões estão até hoje preocupados em esclarecer tudo isso. Então, é por isso que nós devemos entender. E Miramês fala o seguinte: não te preocupes em demasia com o dia da criação, na exatidão do termo. Isso aí para nós não está interessando. Nem com o momento em que foi criado o homem, e sim com a urgência do despertar interior das criaturas. Isso é o mais importante. Dos valores imortais do espírito, onde mora Deus no trono da consciência. Deus está na nossa consciência. Nós, quando erramos, sabemos que estamos errando, porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Adão é, pois, um símbolo da criatura. Podemos tê-lo como um tronco de raça, como houve muitos. Quem desejar descobrir qual foi o primeiro homem, que faça isso primeiro. Descubra qual foi a primeira flor de uma gigante mangueira florida, que a razão dará a resposta exata do que queremos dizer. Aí, ele pegou mesmo para que o nosso entendimento se faça necessário. Não vamos ficar procurando coisas que não temos condições de saber. Descubra qual foi a primeira flor de uma gigante mangueira florida, que a razão dará a resposta exata do que queremos dizer. Não é necessário ficarmos cobrando. Quando que foi o dia da criação, o primeiro dia? Quando que surgiu o primeiro homem na Terra, a raça humana? Não, mas como ele está falando aqui, é necessário, né? Não te preocupes em demasia com o dia da criação, nem com o momento em que foi criado o homem, e sim com a urgência do despertar interior das criaturas e dos valores imortais do espírito. Isso para nós é mais interessante. Então, concluímos assim essas considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, a questão 59 do Livro dos Espíritos.
Claudete Moura, para o divulgar.net.